Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel e estamos aqui já mais um vídeo. Bem, dessa vez eu não tô fazendo em uma cadeira sentada na mesa do meu quarto, mas decidi fazer de uma forma diferente, uma forma mais inovadora. E bem, eu queria falar muito sobre um tema na qual eu tô muito doido para falar, que é sobre o namoro cristão. Esse vídeo está dividido em três partes, em três tópicos, né? Mas que são para a melhor compreensão, né? Enfim, é um vídeo mais diferente, né? Por exemplo, eu não estou em casa, eu estou num lugar mais tranquilo, né? E a gente vai fazer sobre esse tema que eu tanto queria falar. Uma das primeiras coisas das quais a gente deve entender para poder entrar sobre esse tema namoro cristão é a gente buscar na Bíblia as respostas. Bem, a Bíblia ela não tem uma resposta direta, até porque não existia namoro, né, na época que a Bíblia foi escrita. E a gente tem que entender que, bem, a Bíblia às vezes ela não vai te dar uma resposta pronta para tudo, mas ela vai te fazer pensar. Bem, é errado namorar? Óbvio que não. Claro que não é errado namorar. Então assim, você pode ficar tranquilo se você namora, você não tá pecando namorando, mas você tem que entender que um namoro, ou ainda mais um namoro cristão, um namoro que é para Deus e para o Senhor, ele tem certos limites, ele tem certas coisas as quais a gente deve seguir, né? A Bíblia fala que nós devemos ser santos, que nós devemos amar, que nós devemos ser fiéis, que nós devemos ser pessoas boas, e isso não se exclui do namoro, né? Então a gente tem que manter essa santidade. O namoro cristão, ele requer que Deus seja o centro, assim como toda a nossa vida. Não é só no namoro, mas no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso emprego, nos nossos hobbies. Deus tem que ser a primeira coisa. Deus tem que ser a coisa que a gente tem que pensar primeiro, acima de tudo. E, bem, colocando Deus na frente de tudo, colocando Deus acima de tudo, nós podemos compreender que o namoro também é assim. Então é muito importante que a gente possa entender que o namoro, bem, não existe na Bíblia, mas que caso a gente quiser namorar, nós temos que ter certos requisitos, né? Que são, por exemplo, a maturidade. É muito importante a maturidade nesse ponto, porque o namoro é algo sério. As pessoas, elas relativizam demais o namoro, falando que, ele é, como podemos dizer, muita brincadeira. Mas não, o namoro é algo sério. O namoro é feito para você casar com a pessoa, não para ficar suprindo carência, não para ficar, sabe, se é, é, suprindo as suas carências, né? Tipo, você querer, eu só namoro porque quero beijar alguém, quero dar a mão. Isso é errado. Isso não é o que Deus quer que você faça quando você está namorando, mas o namoro é para você conhecer a pessoa melhor. O namoro cristão deve ser para você seguir, né, nessa linha, ser santo com ela ou com ele, né, depende de quem está assistindo o vídeo. E bem, o namoro cristão serve para você conhecer a pessoa melhor e ter a certeza de que ela é a pessoa certa para você casar, você conversar mais com ela e, bem, ser feliz no futuro. Então, pela parte de ambas as partes, eu digo da parte do homem e da mulher, nós temos que ter certos atributos. Atributos esses como maturidade, como eu já falei aqui, a fidelidade, nós temos que entender que nós temos que ser fiéis, assim como Cristo amou a igreja, nós temos que amar nossa esposa, isso é bíblico, tá? Então assim, a gente tem que ser fiel a ela, evitar o máximo de situações que possam gerar um pecado. Eu digo também, por exemplo, como a traição, a infidelidade, né, que são quase a mesma coisa, o adultério, essas coisas assim que possam levar a um cristão e a outra pessoa também pecar. E bem, outra coisa que a gente tem que ter muito em mente, por exemplo, antes de namorar, é entender que a gente não deve namorar uma pessoa que também não é cristã, ou que pensa de forma diferente, ou que faça a gente entrar no famoso jugo desigual. O que é o jugo desigual? É quando você namora uma pessoa que ela não, sabe, ela não tá na mesma ideia que você, no mesmo equilíbrio, na mesma balança. Isso acaba sendo prejudicial, porque isso vai gerar um término no fim, isso vai gerar uma infelicidade, e se isso for pro casamento, piorou, porque vai ser um casamento infeliz. E a gente entende que o divórcio, ele é uma coisa muito ruim. Se tem um divórcio, por exemplo, em algum relacionamento, é algo muito ruim, muito prejudicial. Deus não gosta do divórcio. E a gente tem que entender que a gente tem que namorar, na verdade, casar, não para se divorciar, não para divorciar e achar outra pessoa, não, mas namorar e casar com a pessoa para a vida inteira. Isso é muito importante. Nós temos que entender isso, porque entendendo isso é assim que nosso casamento vai ser feliz. Entendendo isso é que a gente vê porque a maioria das pessoas hoje terminam, porque a maioria dos casamentos são infelizes e qual que é a fórmula do casamento perfeito, sabe? Como eu gosto de falar, tudo tem um propósito. Um casamento tem que ter um propósito, o namoro também tem um propósito. E o propósito é claro, você tem que ter os propósitos alinhados com a pessoa. Você quer evoluir ou você quer curtir agora? Você quer abandonar os prazeres de agora e viver uma vida para você ter prazeres
longínquos ou você quer viver uma vida de prazeres momentâneos? Se uma pessoa te namora e ela não está nessa mesma ideia, nesse mesmo patamar que você, isso é totalmente uma bandeira vermelha indicando que você não deve namorar com essa pessoa. E a gente tem que entender que o namoro, ele é um preparo, né? É um preparo para o casamento. Ou seja, você não pode ficar namorando qualquer pessoa, dando bola para qualquer pessoa, dando ideia e fazendo essas coisas, porque isso é errado. A gente ficar querendo namorar é algo que pode muito bem atrapalhar a nossa vida, porque a gente tem que entender que há um tempo de Deus para tudo, há um propósito. E se você tenta ferir esse propósito, se você tenta, sabe, fazer conforme a forma que você quer, isso não vai dar certo. Então você tem que buscar sempre a fazer o que Deus quer. Há um tempo de Deus para tudo. Leia Eclesiastes 3 e você vai entender isso muito bem. Tudo que há na Bíblia é para um propósito. Toda palavra, toda letra, cada palavra de Deus pensada tem um propósito. E a gente deve seguir esse propósito, custe o que custar. Então, basicamente, namore uma pessoa que tem o mesmo propósito que você, que tem as mesmas ideias. E eu digo isso também porque há julgo desigual onde as duas pessoas, por exemplo, são evangélicas, ou católicas, ou qualquer outra religião. Ou seja, as pessoas acabam não tendo a mesma ideia e isso acaba gerando um namoro infeliz. Um namoro infeliz ou ele causa uma tristeza, um coração partido, ou até um casamento infeliz que causa um divórcio, e o divórcio sim é um pecado. Bem, Paulo diz quais são as exceções onde o divórcio não é um pecado, mas em geral o divórcio é um pecado, a gente tem que evitar o divórcio. É muito comum a gente ver hoje em nossas famílias ou qualquer situação perto de nós, onde mostram que há pessoas que são divorciadas, que, bem, vivem uma vida meio errada, né, vamos dizer assim. Isso é fruto de um namoro errado, isso é fruto de uma vida amorosa errada. A vida amorosa, ela tem que ser glorificada a Deus, ela tem que ser para Deus e somente. Então a gente tem que aprender a viver de uma forma que agrade a Deus, em tudo, inclusive na vida amorosa. E não é uma brincadeira. Eu falo isso com experiência própria também, porque essa é a minha opinião. Eu sempre fui aberto em falar minha opinião sobre o namoro cristão, é algo sério, o casamento cristão mais sério ainda. A gente tem que evitar a defraudação, ou seja, ficar conversando com as pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que totalmente acredito, não é que totalmente acredito, mas o que a Bíblia diz, que totalmente discorda, né, de conversante, essas coisas. Sinceramente, isso é coisa do mundo, isso é coisa pra gente carente. Eu não sou carente porque eu tenho um Deus no meu coração que me dá tanto amor, mas tanto amor que esse amor transborda e me deixa ver essas coisas e pensar nessas coisas e viver uma vida certa para Ele. Então, não vale a pena você ficar vivendo se defraudando, não vale a pena você ficar tentando buscar atenção, amor, carência, e isso vai te gerar prejuízo. Mas entenda que Deus te ama, entenda que de todas as pessoas que você pensou que tinha abandonado, Deus foi a única pessoa que não te abandonou. Ele está com você até a consumação dos séculos. Quando você tiver fé, quando você tiver essa vontade, esse desejo seu no coração de ver de que Deus, Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar, é quando você vai ver que realmente as coisas vão dar certo para você, que realmente você vai ter uma vida feliz e que realmente você vai seguir um propósito. Digo isso também não apenas para a relação do namoro cristão, porém é muito importante também, porque isso também faz parte do namoro cristão. Então, enfim, juízo, né? Tome juízo. Eu sempre gosto de dar essas dicas de amor, de namoro, porém, bem, é muito bom poder fazer um vídeo sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre, então é isso. Espero que você dê esse like, curta esse vídeo, tente diferenciar um pouco, né, no cenário diferente. Mas é isso, que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar na sua vida e que essa mensagem possa entrar no seu coração. E bem, é muito bom poder falar sobre um tema que eu gosto muito de falar para as pessoas, gosto muito de dar dicas de amor, mas não baseadas na minha concepção, mas baseadas no que é a palavra sagrada de Deus. A Bíblia diz. Amém.